Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão Entrevista. O assunto de hoje é o programa Melhor em Casa, que comemora 3 anos de implantação aqui na cidade. E para explicar sobre o programa, nós estamos com a Adriana, ela que é coordenadora do Melhor em Casa. Adriana, o que é esse programa? Bom, o programa Melhor em Casa, ele consiste no atendimento de pacientes que são incapacitados fisicamente de ir até uma unidade básica de saúde. Esse que consiste o nosso trabalho. E quais são os serviços prestados? Bom, os serviços são, temos uma equipe denominada EMAD, que é formada por um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, 3 técnicos de enfermagem. Temos também uma equipe de apoio, que é formada por um psicólogo, um assistente social e uma nutricionista. Então, toda a equipe, ela irá até a casa desse paciente, que se ele tem condições clínicas de ser atendido em casa, de ser tratado em casa, nós vamos realizar as nossas ações até poder reabilitá-lo. E qual que é a diferença desse paciente ser atendido em casa? Bom, quando o paciente é atendido em casa, ele tem chances de se recuperar de forma mais rápida, né? Por quê? Porque vai a equipe toda, vai o médico, vai o fisioterapeuta, vai o enfermeiro, o psicólogo, né? Equipe de apoio, enfim, para que a gente possa reabilitar esse paciente. E ele estando em casa, ele está junto com o convívio da família, com os seus hábitos, na rotina da família, né? Vai ser atendido ali no seu quarto, junto com a sua família. Esse paciente estando em casa também diminui-se os riscos de outras infecções, né? Diminui-se os riscos dele adquirir outros tipos de infecções causadas por bactérias. E qual é o perfil desse paciente atendido pelo programa? Olha, geralmente os nossos pacientes são pacientes idosos, né? Pacientes com sequelas de AVC, pacientes que vêm pós-cirurgia cardíaca, pacientes idosos também que sofreram fratura, pacientes com demência, né? Só que o nosso grande número mesmo de pacientes são os encaminhados pelo Hospital São Vicente, né? Porque nós temos uma parceria com o Hospital São Vicente, são os pacientes oncológicos paliativos. E o que é o trabalho paliativo, né? Que é um dos nossos objetivos, é trabalhar com o paciente paliativo. A doença, quando está num quadro paliativo, o prognóstico não é bom, né? Então você vai aliviar os sintomas, aliviar o sofrimento desse paciente enquanto a vida, né? Então, esse é o perfil dos nossos pacientes. Temos muitos pacientes também com demência, principalmente os pacientes com Alzheimer, e a grande maioria estão acamados. Então, aí que o programa Melhor em Casa vai atuar, vai desenvolver as suas ações. E de onde vêm esses pacientes até vocês? Bom, nós temos pacientes que são deshospitalizados, né, que um dos grandes objetivos do atendimento domiciliar é a deshospitalização, aumentando o número de vagas dos pacientes que estão numa retaguarda, ou seja, se um paciente é deshospitalizado, o paciente que está numa UPA ou numa urgência, né, existem mais chances, mais leitos sobram para esses pacientes de retaguarda serem atendidos. Tá? Então, esses pacientes vêm dos hospitais, vêm das unidades básicas, né? E vêm também pela procura espontânea. Mas, geralmente, são pacientes vindo de hospitais, dos hospitais. Encaminhados, então? Encaminhados, eles vêm encaminhados, então, como eu disse, a partir do momento que ele apresenta condições clínicas de ser atendido em casa, ele recebe alta médica, né? Quando o paciente está na UPA ou numa rede de urgência, né, e apresenta uma pneumonia e ele tem condições clínicas de ir para casa, então ele pode, algum enfermeiro entra em contato conosco, esse paciente será tratado em casa, será medicado em casa. Se esse paciente precisa de toda a equipe vai até lá e vai receber as nossas ações. E se precisarem de encaminhamentos também, o programa consegue? Sim, não, os encaminhamentos vêm das unidades e dos hospitais, né? Nós temos as fichas de encaminhamento que ficam nas unidades básicas, nos postos de saúde, né? Nas estratégias de saúde da família e nos hospitais. Esses encaminhamentos vêm das unidades.
Adriane, quais são os critérios para esses pacientes poderem participar do programa? Bom, o critério mais importante é a presença de um cuidador. O cuidador é uma pessoa que pode ter vínculo familiar ou não. Vai ser a pessoa que vai estar responsável pelos cuidados desse paciente, por cuidar do paciente. Então nós vamos o quê? Nós vamos orientar esse cuidador, nós vamos instrumentalizá-lo, porque a grande maioria das vezes o cuidador, ele não sabe como tratar um paciente doente. Né, que chegou de um hospital, que teve um pós-cirúrgico de uma fratura, ou está com uma sequela de derrame, o que fazer, né? Qual o posicionamento correto para alimentar, de quanto em quanto tempo mudar esse paciente de posição para que ele não desenvolva as lesões por permanecer muito tempo na cama, que são aquelas feridas, aquelas escaras, né? Evitar com que esse paciente possa desenvolver uma trombose, o que fazer, até os exercícios também de fisioterapia, nós vamos orientar os movimentos básicos, né? Porque nós não podemos estar todos os dias na casa. Então, o cuidador, quem ele é o nosso elo, tá? É o elo entre a equipe e o paciente. Então, tem que ter o cuidador. Até, inclusive, nas reuniões que nós realizamos toda segunda-feira, o que nós fazemos? Nós marcamos a reunião com a família, com o familiar, tá? Geralmente é uma pessoa que vem, já é uma pessoa que a gente já vê que vai ser a cuidadora desse paciente, tá? Então, essa primeira reunião é feita toda segunda-feira com o psicólogo e com a assistente social, para que nas terças-feiras nós saímos até as residências para admitir o paciente. E nesses 3 anos de programa Melhor em Casa implantado em Guarapuava, quais são os números de atendimentos? Bom, nesses 3 anos nós já atendemos em torno de 576 pacientes. Nós demos 242 altas, tá? 247 pacientes faleceram. Por quê? Porque os nossos pacientes geralmente são pacientes em uma condição mais grave de saúde, né? Que vão principalmente os pacientes oncológicos. E atualmente nós estamos atendendo em torno de 87 pacientes, só que varia muito de semana para semana. Tem semanas que aparecem que são admitidos 3 pacientes, né? Agora existem semanas que nós admitimos 9, 10, até 11 pacientes. Então varia muito a quantidade de pacientes atendidos, mas atualmente estamos com 88 pacientes recebendo atendimento domiciliar. Eu quero fazer mais uma pergunta em relação, você como coordenadora do programa, como que você vê o programa e a importância dele? Primeiro, respeitar muito o paciente, respeitar os limites do cuidador, porque são pessoas assim que não sabem o que fazer, às vezes com o paciente, muitas vezes são cuidadores idosos, e cuidando de pacientes idosos, então você tem que ter muito respeito, tanto com o cuidador quanto para o cliente, né? Quanto para o paciente. Então, é muito bom primeiro trabalhar em equipe, né? Numa equipe interdisciplinar, uma equipe multiprofissional, todos nós temos os mesmos objetivos, que o principal é tratar bem o paciente, é respeitar esse paciente. E o mais importante é ver a recuperação desse paciente, né? A alta do paciente do Melhor em Casa, do atendimento domiciliar. Então, é um programa que eu amo fazer, a nossa equipe, todos nós nos colocamos no lugar do outro, nós sentimos o que o outro está sentindo, então a gente se une, a gente arregaça as mangas, a gente luta pela causa e tenta fazer o possível para ajudar na recuperação do estado de saúde do nosso paciente.